Está à disposição? Vai para o clássico? Como é que você está se sentindo aí? Estou me sentindo bem, treinei, não senti nada e estou à disposição para o jogo de domingo. Elano, com a chegada do Muricy, você está exercendo um outro tipo de posição, você está um pouco mais recuado, no início você estava exercendo mais essa função de artilheiro também, ajudando o time lá na frente. Nessa decisão contra o Corinthians, você ainda pensa nessa tua função de artilheiro? Você pensa, ou é jogar para o time, é um momento de jogar para o time mais do que nunca? Eu sempre joguei para o time, sempre, e eu venci, consegui a minha carreira com sucessos jogando para a equipe que eu estou. E assim que eu vou continuar. Os gols é consequência do trabalho. Se eu tiver a oportunidade, vou procurar fazer o gol. Não penso na artilharia, eu penso sim no título. E quando eu estava um pouco no começo do campeonato, estava o Paulo e o Ney fora, então eu atuava um pouco mais à frente. Agora eu me posiciono mais para dar uma força ali para os dois meias e volantes, que são o Arouca, que está jogando, e o Danilo, ou às vezes o Adriano. Então eu tenho a incumbência de ajudar o Jonas também, o Jonas pelo lado direito. Então eu fico um pouco mais preso, não tenho tanta liberdade para sair. Mas sempre que eu tenho a possibilidade, eu estou lá na frente, ou o Danilo, não que a gente fique só defendendo, a gente tem total liberdade para defender e ataque, mas às vezes a gente tem que ficar melhor posicionado, porque às vezes a gente joga com equipes que tem um contra-ataque muito forte. Aqui, beleza. O Corinthians talvez não tenha chegado da forma que gostaria nessa final, né? O Palmeiras, mesmo com um jogador a menos, foi melhor, o Corinthians venceu nos pênaltis. Mas o peso da camisa do Corinthians pode ajudar a equipe nessa final? O Santos se preocupa com isso? Como é que você analisa o adversário? Eu analiso com um grande adversário. É um outro tipo de jogo. Do Palmeiras já passou. O nosso do São Paulo já passou também. O Corinthians teve uma semana aí de preparação para que a gente chegue nesse jogo de domingo e eles estejam bem preparados. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, esse primeiro jogo no Pacaembu. A gente vai procurar fazer o nosso trabalho, aquilo que o Muricy vem pedindo, sabendo das nossas obrigações e respeitando a equipe do Corinthians. Mas nós temos condições, sim, de vencer e sair campeão do Campeonato Paulista. Elano, esse ano você está até brigando por artilharia, mas assim, em temporadas anteriores que você fez menos gols, em jogos decisivos você já construiu um histórico de fazer gols. 2002 contra o Corinthians, 2004, última rodada do Brasileiro contra o Vasco. Agora já na semifinal fez o primeiro gol contra o São Paulo. Por que você acha que isso acontece? Você se considera maior assim, em jogos decisivos? Você cresce em jogos decisivos? Olha, eu procuro sempre me preparar para todas as dificuldades que eu venha encontrar. E eu me preparo nesses jogos, né? Eu procuro analisar todos os detalhes onde eu possa fazer a diferença, tanto para que eu possa ajudar a minha equipe e, consequentemente, eu também possa aparecer nisso. E, como mesmo você frisou, foi tanto assim no Santos, em jogos decisivos, na Seleção Brasileira foi a mesma coisa, em jogos importantes eu pude ajudar fazendo os gols. Eu espero poder ajudar o Santos primeiro a tentar conquistar esse título, que é importante. E, consequentemente disso, como eu sempre digo, se eu puder dar uma beliscadinha ali, eu vou estar presente para ajudar mais uma vez. Elano, aqui à sua direita, Elano, aqui. Tudo bem? Elano, nessas últimas 3 décadas, Corinthians e Santos decidiram títulos. 84, deu Santos. 2002, que você participou, deu Santos de novo. Talvez tenha sido o título mais importante, que a equipe não vinha num jejum muito grande. E agora, mais recentemente, 2009. Para você, é um gostinho especial enfrentar o Corinthians numa final, como tem sido ao longo desses anos todos para o torcedor santista? Olha, é sempre gostoso quando você consegue chegar a uma final. Eu tenho certeza que o Corinthians sente a mesma coisa. Nós, jogadores, é uma felicidade imensa quando a gente consegue jogar grandes jogos, quando você consegue chegar a uma final. E, independente de ser contra o Corinthians, o respeito por todas as equipes é o mesmo. Mas a rivalidade dos torcedores é muito grande entre Corinthians e Santos. Lógico que tem tudo para ser uma grande final. A gente pede que seja uma grande festa em paz, né? E nós, dentro do campo, a gente vai procurar jogar futebol, a gente procurar fazer o que mais o brasileiro gosta, que é os gols, trabalhar, a gente respeitando a camisa do Corinthians, respeitando o Corinthians. Eu tenho alguns amigos lá, mas é uma final diferente. Corinthians e Santos é um jogo diferente. Elano, você veio da Europa e as nossas perguntas para o Muricy agora há pouco foram, a grande maioria, sobre esse desgaste que o Santos está sofrendo intercalando Paulista e Libertadores. Muita gente diz que quem vem da Europa, volta para o Brasil, sente mais esse desgaste. Você sente
mais esse desgaste do que os outros meninos agora. E o nosso calendário, para você, é um calendário que mata o jogador, entre aspas, vamos dizer assim? Com certeza. Na Europa você joga por ano, acho que, se eu não me engano, 45 ou 50 jogos. Aqui você joga 70, 75. O desgaste é normal. Se você perguntar para qualquer atleta hoje do Santos que vem numa sequência de viagens e jogos que não está sentindo algum tipo de cansaço, não tem como isso não existir. Existe o cansaço. Mas essa parte da Europa, eu me preparei muito bem. Eu voltei. A minha negociação foi muito rápida. Eu pude voltar um mês antes do Campeonato Paulista. Eu pude me preparar para isso. Eu tive um descanso, até mesmo através da minha lesão na Copa do Mundo. Então, eu estou me sentindo bem. Tanto é que eu estou me sentindo bem, que eu tenho feito 11 gols no Campeonato Paulista, eu tenho 3 na Libertadores, voltei à Seleção Brasileira, continuo fazendo grandes jogos, ajudando o Santos. Eu não consigo isso sozinho, eu consigo com a equipe. Mas o cansaço existe para a gente, existe para o Corinthians, existe para São Paulo, existe para todas as equipes. Isso é uma coisa normal. Elano, aqui, primeiro uma brincadeira. Você lembra quando foi seu último dia de folga? E o jogo de domingo contra o Corinthians, Santos, com os jogadores pode fazer a diferença? Jogadores mais leves contra um Corinthians um pouco mais burocrático, pode compensar esse excesso de cansaço? Olha, eu tenho certeza que é uma final. Acho que os jogadores estão bastante determinados e bastante focados para esse jogo. Se existe o cansaço, eu tenho certeza que a hora que você entra dentro do campo, que você vê praticamente uma torcida adversária toda contra a gente, e acho que foi 2.000 ingressos vendidos para a torcida do Santos, a gente vai querer fazer de tudo para que a gente possa vencer. A gente sabe da força do Corinthians dentro do Pacaembu, sabe o que eles têm fora do campo também, mas nós temos uma grande equipe, nós vamos para lá com muita humildade, com muita tranquilidade, e fazer aquilo que a gente vem fazendo com respeito, com o trabalho que o Muricy vem fazendo, para que a gente possa sair de lá com um resultado positivo. Não me lembro. Elano, às vezes os jogadores falam algumas coisas que não batem. Por exemplo, é comum vocês elogiarem quando tem uma semana para trabalhar um jogo, como o Corinthians vem tendo há um bom tempo. E quase sempre os jogadores falam que preferem jogar do que treinar. Dentro dessa lógica, é melhor para vocês, que estão jogando sempre, ou é melhor para o Corinthians ter uma semana para pensar no Santos? Nesse momento, é melhor para o Corinthians. Ele está mais descansado, porque não é lógico que você prefere jogar do que treinar. Mas a gente está jogando quarta e domingo direto. Se você pudesse jogar quarta e domingo e ter uma semana para jogar quarta e domingo de novo, eu acho que seria mais viável, porque dá o tempo de recuperação ideal para o jogador. Porque se você tem um tipo de dor, você tem 2, 3 dias de recuperação, volta a treinar no meio de semana para jogar de novo. Então, quando você tem um tipo de lesão, sempre que o mês seja pequena, você já fica fora do próximo jogo. Então não dá tempo. O Corinthians tem essa semana para se preparar. Se algum jogador sente alguma coisa, tem um tempo maior de recuperação, há o descanso. Mas eu acho que não há vantagem nessa final. Eu não vejo vantagem em ambas as equipes, porque é uma final onde se trata de 2 grandes equipes e tem tudo para ser um grande jogo. Elano, durante toda a polêmica do Ganso, né, você apoiou o jogador, passou conselhos para ele, e agora chegou o momento dele enfrentar o Corinthians, né, que houve toda essa polêmica. Queria saber se você agora também vai bater um papo com ele, ou já até conversou com ele sobre isso, porque ele pode enfrentar lá até talvez 2 torcidas gritando o nome dele, por tudo que envolveu. Queria saber se você conversou com ele, ou pensa em conversar com o Ganso sobre isso. E outra questão, quando você fala que sabe da força do Corinthians fora de campo, você quer dizer exatamente só a torcida, ou você entra no discurso do Filipão, que na última semana disse que o Corinthians tem muita força nos bastidores, e inclusive até com o árbitro? Olha, com o Ganso eu já procurei encerrar esse assunto. Eu acho que ele já definiu também esse tipo de assunto, esse tipo de problema que vinha acontecendo com ele. Agora, se não conversei com ele sobre esse assunto, sobre o Corinthians, sobre as 2 torcidas, isso aí eu não sei se pode vir a acontecer. Não sei se o Corinthians tem influência nenhuma. Esse não foi o que eu quis dizer. Isso para mim não me interessa. Procurar fazer o meu trabalho pelo Santos. Desculpa, qual foi a outra pergunta? Era isso, né? Tá, não, eu não acredito que tenha. Se tem, não tem nada a ver com isso. Eu vou procurar fazer o melhor para o Santos. Elano, o Muricy ficou conversando ali bastante com os jogadores no começo do jogo. Ele falou bastante da final de domingo, passou alguns conselhos, e o momento é de mais conversa, treino leve,
por causa dessa sequência de jogos? Ele procurou falar o que vem acontecendo ao longo desse tempo. Deu os parabéns por todos, né? Pela viagem que fizeram, pelo comportamento dos jogadores, pela classificação. Coisas normais que é sempre bom um lembrete, porque temos mais dificuldades pela frente. Elano, domingo é Dia das Mães. Queria que você falasse um pouco da importância da sua mãe na sua carreira e, se caso você faça um gol, se você pretende dedicar não só para sua mãe, enfim. Não, minha mãe é uma pessoa que sempre esteve do meu lado, né? Uma pessoa que, em qualquer momento da minha vida, esteve ali para chorar, para dar risada, para brigar, para dar dura. Eu espero que eu esteja sendo o filho que ela sempre quis para ela, e porque ela, para mim, foi uma mãe que eu sempre esperei ter. Muito feliz, e aproveito se tiver a oportunidade de mandar um beijo para ela e dizer que eu amo muito ela. Elano, essa semana o Tite colocou muita pilha até nesse clássico, né? Ele veio falando que ele luta pelo que ele quer, que o jogo de domingo é o jogo da vida dele, é o jogo da vida do Corinthians. Até que ponto vocês podem trabalhar isso, já que ele está colocando essa pressão toda em cima dos próprios jogadores dele? Olha, é difícil eu falar sobre o Tite, porque o Tite eu não tenho convivência com ele. Eu não o conheço pessoalmente. Agora, eu não sei o que eu te dizer, porque ele tem o direito, ele sabe o que ele tem na mão, que é a equipe dele, eu respeito tudo que ele vir a dizer. É como eu digo, eu vou procurar fazer o meu trabalho para o Santos. Tem tudo para ser um grande jogo, eu espero que seja, que nós estamos tentando levar, né, como nós levamos no jogo do São Paulo, a paz. Então, que seja um jogo de futebol que a gente possa passar isso para o torcedor. Agora, o que o Tite está dizendo, aí eu não posso falar porque eu não tenho convivência com ele. Não, mas eu digo na questão do jogador entrar pilhado mesmo, entrar mas nessa... aí é com o Corinthians, né? Nós do Santos estamos muito tranquilos, respeitando todo o trabalho do Corinthians. Elano, no jogo da primeira fase, o Santos perdeu para o Corinthians 3-1 no Pacaembu, né? Corinthians praticamente o mesmo. O Tite já dirigia a equipe, o Liedson já estava no ataque, e o Santos não estava sob o comando do Muricy Ramalho ainda. O que mudou no Santos e o que vocês podem fazer de diferente para o resultado final, lógico, não ser uma derrota? Se eu não me engano, no Santos também, acho que voltaram 4 jogadores que estavam fora. O Paulo não estava, o Jonathan não estava, o Zé não estava, o Muricy não estava. Então são 4 peças importantes. O Arouca estava, nesse jogo o Arouca estava. E então tem tudo que eu digo. Acho que é um momento diferente, é uma final. São duas equipes que quer muito o título, da mesma maneira que o Corinthians quer, o Santos também quer. A gente vai lutar por isso. Então vamos ter tranquilidade, fazer o nosso trabalho, e o mais importante é no domingo, 4 horas da tarde, no Pacaembu, que a gente possa fazer o que nós estamos trabalhando. Você conhece bem o Léo, né? Desde 2002 ou antes, né? 2000. Você acha que ele joga? O Léo, não sei, cara. O Léo, ele confunde até a cabeça da gente, o Léo. Como assim? Não, ele confunde a gente. Às vezes você olha para ele, o Léo, eu até brinco com ele, né? Eu conheço muito ele desde 2000, como você mesmo sabe, dentro do Santos. Eu brinco com ele, Léo, quando você sai de maca, eu tenho certeza que você vai jogar. Quando você sai andando, eu fico preocupado. Então, toda sinceridade, eu não sei te responder essa pergunta. E nem Arouca? Pior ainda, né? Arouca? Não, se eu não me engano, parece que não deu nenhum tipo de lesão grave. Agora, se ele vai atuar, eu não posso te afirmar também, que eu não tive contato com eles. Eu cheguei de treinar, me troquei e vim direto para o campo. Elano, você sempre fez jogos importantes contra o Corinthians, você tem um bom retrospecto contra o Corinthians. Queria que você falasse se aquele jogo de 2002 foi o mais marcante, mas foi mesmo, ou se foi aquele que você fez gols no jogo da bicicleta do Alberto. Queria que você falasse um pouco sobre o teu retrospecto contra o Corinthians. Olha, o de 2002 é marcante para mim e para todo santista, porque eu vejo, nós estávamos em umas condições de 20 anos, se eu não me engano, sem título, onde o Santos vinha numa dificuldade muito grande em várias partes. Eu vejo o grande alicerce do Santos para a retomada de todos esses títulos depois de 2002, graças ao time de 2002, porque a equipe foi bem, vencemos um grande clássico. A importância de vencer, felizmente ou infelizmente, foi contra o Corinthians, uma coincidência. Eu acho que tudo a importância gira em torno disso aí, dessas dificuldades que o Santos se encontrava. Então, também foi muito importante para mim. Eu me considero o jogo mais importante, a final entre clubes, mais importante, sim.